um assunto que todo mundo está falando essa semana, é a nova PEC das empregadas domésticas, das funcionárias domésticas, né? Todo mundo quer saber, todo mundo tem muitas dúvidas e a gente sabe que as funcionárias domésticas vêm lutando pelos seus direitos há muito tempo. Muitas vezes esses direitos foram e eram desrespeitados, até mesmo ignorados por quem as contratava. Eu sempre falava aqui, gosto de frisar isso, que a gente pensa que tem que ser amoroso, que tem que ser simpático, que tem que ser gentil com quem está da porta da nossa casa para fora. E às vezes a gente esquece de ser amigável, de ser gentil, de colocar para cima aquela pessoa que está do nosso lado e que faz tudo junto para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, agora, com a nova proposta de emenda à Constituição, que é conhecida como PEC das domésticas, essa situação mudou. Com a jornada de trabalho de 8 horas, pagamento de hora extra, exigência nas normas de higiene, segurança e saúde no trabalho, entre outros, está muito mais fácil exigir os direitos que agora são delas por lei. Aí tem o outro lado da moeda. Tem um monte de patroa que fica de cabelo em pé, assim, sem saber nada. E como é que eu faço? E como é que eu faço com as crianças? E como é que eu faço agora porque eu tinha para dormir? Bom, existem algumas dúvidas, mas eu acho que essa lei veio num momento propício e veio para nos ajudar a resgatar um monte de coisa, inclusive a delícia que é ser mulher. Tem gente que essa hora tá falando assim, você é louca, Cláudia, você sabe o que é fazer tudo? Sei, eu chego na minha casa e faço a jantinha da minha família. Não fazia antes, quando tinha alguém que dormia e fazia pra mim, mas é gostoso. Resgatar isso é muito bom. E saber que a pessoa que foi lá, que trabalhou pra gente, também tá indo embora pra cuidar das coisinhas dela, que também tá deixando a vida prosseguir, é muito bom. Isso eu acho que é também amor. E a gente precisa, então, aceitar e aprender um pouquinho mais sobre essa lei, tá? E aí, olha, a gente vai receber uma pessoa muito importante em toda essa história, que é a Eliana Gomes Menezes, diretora do Sindicato das Empregadas Domésticas da Grande São Paulo. Ela trabalhou aproximadamente durante 15 anos como empregada doméstica. Hoje ela faz parte da diretoria do sindicato. Hoje eu digo, mas já tem 8 anos que ela está na diretoria do sindicato. E vai conversar com a gente agora. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. É um prazer te receber, viu? E eu quero entender agora um pouco melhor o que é que está acontecendo do outro lado, né? O que as funcionárias domésticas estão achando, estão sentindo dessa lei. Eu sei, assim, o zum-zum-dum dos bastidores. É engraçado que na academia, a hora que a gente vai tomar banho, o assunto é esse. E a gente ouve muito das patroas, muitas dúvidas. Mas algumas também falando que, ai, a minha funcionária está com medo de ser demitida, ai, a minha funcionária está desesperada. Eu queria sentir o outro lado. Como é que está isso para as funcionárias domésticas? Então, é assim, neste momento, a gente está passando para o empregador que as coisas não são assim. O empregador tem que procurar se informar e a empregada também. Porque, nesse momento, a dívida que o empregador tem, por lei, é as horas extras, o adicional noturno e o fundo de garantia. O fundo de garantia depende ainda de regulamentação. Mas o que o sindicato está orientando o empregador? Que já recolha a partir desse mês. Por quê? Porque não vai mudar o que você tem que contribuir, os 8% não vai mudar. Então, ele já começa a contribuir agora. Porque antigamente também, esse fundo de garantia já era opcional ao empregador. Então, não tem muito que ser regulamentado, né? E a hora extra depende de quê? Depende do empregador querer. É como você estava falando aqui agora há pouco. Se eu quero ter o conforto de ter meu café da manhã servido, de ter a minha janta servida, eu vou pagar uma hora extra para minha empregada. Se não, ela vai trabalhar as 44 horas e eu não vou pagar mais nada por isso. Ok. Então, ela pode fazer isso como hora extra. Quanto é que custa essa hora extra? Como é que faz esse cálculo? É 50% em cima da hora. Tá, então a gente pega o salário da empregada doméstica. Divide por 220 horas, que é o mês, vezes 1,5, que é o que vai aumentar, vai sair a hora extra. Tá, então vamos repetir a conta. Se Só você que eu tiver um gostaria- papelzinho, você anota. Gostaria de frisar só uma coisa. Pela lei, a empregada só pode fazer 2 horas extras por dia. Então, Não vamos lá. pode fazer mais. Pega o salário da empregada doméstica, divide por 220, por que são as horas trabalhadas no 220, mês. que são as horas totais de um mês de trabalho de uma funcionária doméstica. Então, pegou lá o salário dela. Vamos imaginar que ela ganha R$1.000, vai dividir por 220. Isso. E aí? Aí,
vai fazer vezes 1,5, que é o adicional da hora Então, extra. dessa divisão, vezes 1,5. Isso. Esse é o valor de cada hora extra. Isso, Ela cada só hora pode extra. fazer duas 2 horas horas extras extra por por dia. dia. Isso. Como é que fica a história de quem tem uma funcionária e que a funcionária dorme na casa da patroa? Então, a gente do sindicato, a gente sabe que toda essa lei precisa de uma adequação. Ela tem que ser cumprida, mas precisa de uma adequação. Principalmente no caso do cuidador de idoso, da babá, porque são serviços essenciais, né? Um cuidador de idoso é essencial. E a gente tem casos de funcionários que trabalham 24 por 24, 12 por 36. Então, a gente recomenda que o empregador procure o sindicato junto com o empregado e pode ser feito um acordo. Esse acordo é feito perante o sindicato, levado para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho pode aprovar ou não. Aí sim ele pode ter um piso para essa carga horária, entendeu? Se não for desse jeito, então a funcionária que dormia na casa da patroa não pode mais dormir? Não, não pode, ele vai ter que ter duas. Uma durante o dia e outra durante a noite. Tá. Mas e o caso daquela funcionária, que isso acontece muito numa cidade grande como São Paulo, que veio do interior de algum estado, que mora bem distante e que deixou sua família para trabalhar aqui, ou trabalhar no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, enfim. E ela não tem onde morar, ela não tem nenhuma outra casa. Ela mora com os patrões. Como é que é Então isso? é assim, ó. Como que é essa hora extra, esse adicional noturno? É por horas trabalhadas. Vamos supor que a empregada mora no emprego porque é bom para ela. Ela optou por isso e o patrão aceitou. Então, ela vai trabalhar, por exemplo, das 8 às 5 da tarde e vai cuidar da vidinha dela. Vai para o quartinho dela, vai no cinema se ela quiser, vai conversar com a vizinha. Então, ela não está trabalhando, entendeu? Mas ela vai jantar. Sim. E aí a patroa que vai fazer o jantar dela? Aí é uma Ou ela coisa vai que ajudar? tem que adequar. É, mas Entendeu? tem umas Isso coisinhas tem ali que vão ficar adequar. complicadas, né? Para quem Entendeu? tem esse tipo de É, funcionário. mas nada impede que ela deixe esse jantar preparado nesse horário dela, entendeu? Aham. Então, é uma boa sugestão. Ela já deixa tudo deixa preparadinho. tudo adiantadinho, tudo preparadinho, pronto. Desde que ela parou, nas 8 horas, terminou. Ela só vai receber hora extra e o adicional noturno se ela estiver à disposição. Vamos supor um cuidador de idoso. Ah, mas ele, 10 horas da noite, ele vai dormir. Só que ele dorme do lado do paciente. A hora que a pessoa precisar, vai chamar ele. Então, ele está à disposição, ele está trabalhando. Tá. No caso de uma babá, que ela trabalha direto, mora com a família, mas vamos imaginar uma criança que passa o dia na escolinha. Esse tempo que a babá, teoricamente, não estaria trabalhando, porque a criança não está e a função dela é cuidar dessa criança, esse tempo conta como hora de trabalho? Pode ser adequado. Por exemplo, se ela pode trabalhar 4 horas de manhã, que ela vai arrumar as crianças, que vai preparar o almoço das crianças, as coisas, e depois ela vai descansar. As crianças foram para a escola, ela vai descansar. Quando for à tarde que as crianças chegam, ela pode voltar a trabalhar e aí vai contar de novo. Então, pode fazer essa Pode. adequação. 4 Das e 8 ao 4. meio-dia e Pode. depois a criança chegou às 5 da Das tarde. 4 às 8, pode. Tá. E aí vai atender direitinho o que a Atende. família precisa. Eliana, a gente foi às ruas e algumas pessoas já fizeram perguntas. Tem outras que estão bombando aqui no e-mail. Eu vou passar primeiro para as que a gente já colheu lá nas ruas, tá bom? Ok. Pode soltar. Como eu faço para criar uma folha de ponto para minha empregada? Boa. E aí? Então, o empregador, ele pode comprar na papelaria um cartãozinho de ponto, desses que tem em empresa mesmo. Lá, ele vai preencher com o nome da empregada, número da carteira de trabalho e o horário que ela tem que cumprir. Quando ela vai começar a trabalhar, ela coloca o horário que começou, por exemplo, 8 horas. Parou para almoço, porque ela tem direito a 1 hora de almoço, até 2 no máximo, tá? Vai pôr que saiu para o almoço, retornou, vai marcar e, assim, no horário de sair também. Então é assim, também em relação ao horário. São 8 horas diárias, com 4 horas no sábado, mas aí tem mais a hora do almoço. A hora do almoço que não conta como hora trabalhada. Então ela vai ficar na casa do Ela- patrão por 9 horas. Isso. Tá. Pode ser para adequação de horário também. Ele pode dar para ela também até 2 horas de almoço. Tá, então você estava explicando. Marca aquele horário de almoço e depois... O retorno e a hora que ela saiu. Ok. Quando chega o final do mês, tem um lugar dela assinar, o empregador assina, está controlado. E tem que fazer essa marcação? Tem que fazer para você ter um controle, senão você não tem controle nenhum, né? E é bom para os dois lados. Isso. Tem mais pergunta na rua, vamos ver.
Eu queria saber se eu posso incluir a minha empregada doméstica como funcionária da minha empresa. Não, não pode. Não pode, porque o que caracteriza o empregado doméstico é justamente isso. Ele trabalha para uma pessoa física na residência. Então, se ele trabalha na residência, ele não pode ser registrado pela empresa. Vamos ver a próxima pergunta. A partir da PEC, o que posso exigir da minha empregada? Você pode exigir a ela que cumpra o seu horário e as obrigações da empregada doméstica. Você vai passar as obrigações para ela e exigir que ela cumpra dentro do que é correto. Ok. Agora algumas perguntas chegando. Maria Edna de Souza Lima, obrigada pela participação. Ela é de Jaú. Ela diz, o sindicato vai proteger uma pessoa que trabalhava há 15 anos numa residência e os patrões mandaram embora depois desta nova lei? Qual a providência que o empregado deve tomar? O empregado sempre deve procurar o sindicato em qualquer dúvida que ele tenha, que o sindicato vai estar sempre pronto a orientar e resolver o problema. A Ana Maria Fonseca Anselmo. Seu esposo trabalha numa casa de família como motorista e é registrado como um empregado doméstico. Ele entra às 6h30 e não tem horário para sair. Está correto? Não, a partir de agora ele tem que fazer 44 horas semanais, ou então o empregador vai pagar hora extra, mas só pode ser no máximo de 2 horas. Ok. A Maria Luci Leite Baraçal, ela pergunta, uma pessoa que trabalha somente como acompanhante entra nessa nova lei? Entra nessa nova lei, porque ele está trabalhando com uma pessoa à disposição desta pessoa. Aliás, uma pessoa que trabalha como acompanhante, ela deve ser registrada como? Como cuidador ou acompanhante. Tá. Maria Aparecida, de Teresina, no Piauí. Se meu patrão se negar a cumprir o dever dele como contratante, como devo reagir e a quem posso recorrer? Deve procurar também o sindicato da sua cidade e conversar lá e vai ser orientada no que deve fazer. Agora é duro, né? Porque pode desgastar a relação. É uma relação de muita afinidade, de muita proximidade, não é? Mas só que agora essa relação vai passar a ser mais profissional, né? Porque o que tem que entrar na mente do empregador brasileiro e da empregada também, né? Que o empregado doméstico é um operário, uma operária como outro qualquer. Ele sai da casa dele, ele deixa a família dele, ele cumpre horário. Então, ele tem que ter os direitos garantidos iguais. Isso é uma fase de adaptação. De repente, todo mundo fica assustado, mas como você disse, assusta a mudança. Mas eu acredito que depois que tudo estiver bem esclarecido, não vai haver problema nenhum. Eu acho que vai ser sempre muito bom. E, meninas, vocês que são as patroas, né? A gente tem muito que se colocar no outro lado, sabe? Uma pessoa que trabalha, às vezes, você mesma trabalhou 15 anos numa 15 casa, anos. né? Entra novinha, entra mocinha e aí trabalha na casa para dormir, para viver, para morar. Como é que é? E como é que ela vai fazer isso que você fez e que é tão prazeroso? Casar, ter filhos, constituir família. Como é que ela vai poder ter os filhos dela se ela não vai poder dormir com eles, né? E as que têm e deixam? Então, a gente realmente precisa olhar isso tudo com mais amor. E eu vou te falar, não tenho nenhuma dúvida do que eu vou te falar. Vai ser muito benéfico para a sua família também. Porque é muito importante, a gente tem filho para ficar perto do filho. E como é gostoso você servir um jantar e ouvir, nossa mãe, que delícia, né? E se estiver te assustando essa história de ir para a cozinha, você pode fazer uns cursinhos, aprender com a própria funcionária que está na sua casa. Vai ser uma experiência fantástica. Não tenha medo, tenha amor, tá? E tudo que é organizadinho é melhor, não é verdade? É verdade. Tem mais pergunta na rua, a gente vai para ela agora. Qual o procedimento para o FGTS das empregadas domésticas? Então, o empregador agora ele passa a recolher o fundo de garantia obrigatório. São 8% do salário do empregado. Ele vai pegar o salário, vai tirar 8% e vai recolher como fundo de garantia. Este salário é o bruto, não é o líquido, tá? Então, ele vai procurar uma Caixa Econômica Federal, o gerente da Caixa vai orientar direitinho como ele faz para abrir a conta de FGTS para sua empregada. Na Caixa Econômica Federal? Na Caixa Econômica Federal. Agora, em relação... Dá licença só um minutinho. Agora, eu digo a eles que fiquem tranquilos, porque a gente já está com um projeto junto lá com os senadores que vão normatizar a lei. Para quê? Para que seja feito um recolhimento único de INSS, Fundo de Garantia, numa guia só, num procedimento só. Mas a gente ainda não tem do Senado como isso vai ser feito.
mas já está sendo estudado. Era isso que eu ia perguntar. Então, por enquanto, tem que fazer esse recolhimento Tem que separado. fazer, isso. E olha, para quem, por incrível que pareça, ainda não esteja adequado nem ao INSS, vamos tentar lembrar um pouquinho, porque isso é direito há muito tempo. Então, o que é que um patrão paga para sua funcionária doméstica hoje? O salário? O salário, férias de 30 dias, 13º salário, as férias são acrescidas de 1/3, tá? Mais 1/3 de férias. Isso, 13º salário, faz o recolhimento do INSS, existe uma tabelinha conforme o salário, mas até 1.274, acredito eu, 8% do empregado, 12% do empregador. A obrigação de recolher é do empregador, não é do funcionário. Então, ele vai recolher 20% e descontar 8% do seu empregado. Ele pode entrar no site da Previdência Social, tem uma janelinha do empregador lá e ele pode fazer tudo isso pela internet. Ok, tem mais uma dúvida que chegou aqui por e-mail, é da Ana Clara Batista, ela é de São Paulo. Ela diz, sou diarista, gostaria de saber se a lei se aplica a mim também, ou só às empregadas fixas. Então, ela precisa saber quantos dias por semana ela trabalha. Vamos imaginar que é um em cada dia casa. por semana, não. Diarista é um profissional autônomo. Diarista, então, não está enquadrado Não na tá lei, enquadrado. não recolhe INSS, não recolhe fundo de garantia. Não. Como autônomo, como qualquer outro funcionário autônomo, ela deve fazer a sua contribuição Isso. separada e por conta própria. Ela pode procurar o INSS e dizer que quer contribuir como diarista, porque existe um valor que é separado para diarista. Perfeito. Outras perguntas, depois a gente vai passar todas para que você possa responder aos nossos telespectadores também. Mas eu te agradeço por ter vindo. Muito bom o nosso papo. É muito gostoso a gente falar desses probleminhas que são, às vezes, grandes, mas são tão pequenininhos e são corriqueiros, né? E a gente vai tirar de letra. Tanto você que é funcionária doméstica, fica tranquila que no final tudo vai dar certo, quanto você que é patroa e que está aí preocupada com o que é que você vai fazer com seus filhos, com a comida. Tudo vai dar certo. Fica em paz, viu? Conversei com a Eliana Gomes Menezes, diretora do Sindicato das Empregadas Domésticas da Grande São Paulo. O site do sindicato é o www.sindomestica.com.br. Entra lá porque tem mais informações, hein? sindomestica.com.br. E o e-mail para falar direto com a Eliana, diretoria@sindomestica.com.br. Muito obrigada por você ter vindo, viu? Imagine, eu que agradeço. Te receber, entender um pouquinho mais sobre a Nova PEC. Obrigada. Obrigada.